Nos próximos 10 anos, algumas tecnologias elas devem concentrar boa parte do crescimento da economia global. E eu estou falando de inteligência artificial, eu estou falando de semicondutores, de data centers, de agrotech e outras teses que também corroboram para esse racional. Mas o grande ponto é o seguinte: imagina tu encontrar essa empresa que ela está justamente posicionada no meio, no centro dessa transformação. Só que antes da gente trocar esse racional e falar que empresa é essa para ti, eu quero que tu entenda um conceito que eu acredito que todo investidor deveria entender, que é a convexidade. Tu estruturar uma carteira convexa. Tu ter uma carteira convexa é tu montar uma carteira aonde o teu potencial de ganho é muito maior do que o risco que tu está assumindo. Ou seja, onde o teu risco ele é limitado, mas o teu ganho potencial é ilimitado, principalmente se algumas situações ali se alinharem a favor do teu racional. E essa empresa aí que vai entrar na minha carteira, ela está posicionada bem no epicentro de toda essa transformação. E na minha opinião, ela pode se transformar aí num dos maiores hubs de inteligência artificial do mundo. Se tu quer entender um pouco mais sobre esse ativo, sobre o meu racional, fica comigo depois da vinheta. Bora lá. Seja extremamente bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Michel Souza. Eu sou formado em gestão financeira e certificado Ambima Série 10. No vídeo de hoje tem uma nova tese de investimento que eu estou entrando aqui na minha carteira pública. E se tem nova tese, tem novo estudo do ativo, porque eu gosto de ensinar vocês a pescar, né? Não só dar o peixe pronto, tá? Então montei um estudo bem bacana. Já senta o dedo no like, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá? Então, eu acredito muito que nos próximos 10, 15, 20 anos a gente está passando por uma espécie de transição, não só da nossa matriz energética, mas como também como vai ser gerado ROI, dinheiro, bufunfa, money. Eu chamo isso da tese da nova economia digital, tá? E a gente saber procurar quais ativos vão se beneficiar dessa tendência faz parte do racional de todo e qualquer investidor. Eu fiz aqui meu tema de casa e eu achei uma empresa muito interessante, que eu acredito que ela está se tornando muito competitiva no mercado e a gente está pegando ela no início do crescimento dela, tá? Muito bacana essa nossa tese aí, que é sobre a Baidu, tá? Então a Baidu é uma empresa chinesa, ela nasceu lá em 2000, tá? E em 2005 ela abre o capital então e entra lá na NYSE, nos Estados Unidos, tá? A Baidu ela é uma espécie de Google da China. Então, até então, né, ela é conhecida, né, por esse nome aí, Google da China. E essa empresa ela está investindo pesado para se tornar uma líder em inteligência artificial, tá? E os segmentos que ela atua são os seguintes: desenvolvimento de modelos de IA, infraestrutura de computação, serviços em nuvem e mobilidade autônoma, tá? Quando a gente fala de mobilidade autônoma, a gente está falando de um mercado de trilhões de dólares, né? E é algo que está começando a recém essa tese ela está engatinhando. E tem poucos players que estão nessa tese, né? E a Baidu, ela vem se posicionando de forma muito estratégica, tanto é que ela já está em 26 cidades pelo globo e uma delas é a Europa, tá? Ela já está no continente europeu, que é um dos continentes que tem, que são mais rígidos em relação a regras, a termos, e ela já está atuando lá. Ou seja, isso aí é uma ótima régua ali para a gente ver que se no maior hub de questão de rigidez, de legislações, de regulamentações, ela já está operando, né? Ela operar em outros países é muito mais fácil. E a gente vai ver aqui no estudo, né, de forma mais contundente, né? Não vou me estender muito aqui nessa parte, tá? Então, a Baidu ela está se posicionando
no setor de inteligência artificial, ela quer ser líder nesse setor e ela lida principalmente com inteligência artificial e computação em nuvem, tá? E eu diria que esses são dois dos segmentos mais importantes da nova economia global. E tem aqui o grande pulo do gato, a gente vai notar aqui nos números da empresa, que é o seguinte, a empresa, quando eu falei que a empresa ela era conhecida como Google Digital, aliás, Google da China, esse era o antigo core business da empresa. Então ela está se transformando, ela está fazendo uma espécie de turnaround dentro da empresa. Ela está migrando desse tipo de receita para receita puramente em IA. E é aqui que está a nossa tese. Hoje, 60% vem daqui ainda, né, das buscas ali de publicidade, mas 40%, 43% já vem de IA. E isso que é o pulo do gato, não é mais uma tese, uma teoria. A parte de IA já está gerando receita, o segmento de IA já gera ROI para a empresa. E esse que é o grande pulo do gato, tá? Mas vem aqui para a tela do meu PC que a gente vai entender um pouco mais a nossa tese aqui, como ela faz sentido. Vem comigo. Então, estou aqui com o meu estudo do ativo em tela e a gente vai conhecer um pouco mais da Baidu, tá? Então, ela foi fundada em 2000 em Pequim, em 2005 ela entra lá na Nasdaq, né, o mercado americano, e depois que o Google sai lá da China, ela tende a ter um monopólio, né, como um buscador e de publicidade lá na China, tá? Mas como a gente vê que isso começou a cair um pouco porque ela recebeu aí uma certa rivalidade, né, entre a Alibaba, Tencent e ByteDance, tá? E com isso a Baidu resolveu se reinventar, onde ela começou a oferecer produtos de modelo de IA generativa, que é o ERNIE, serviços de nuvem, Baidu iCloud, assistentes digitais, carros autônomos, como o Apollo Go e infraestrutura de IA, tá? Então aqui tem a visão geral e aqui a gente vai ver o modelo de negócio da Baidu hoje. Então ela trabalha com publicidade online, ela trabalha com inteligência artificial, com serviços de nuvem, com mobilidade autônoma e assistentes digitais, tá? Esse aqui é o principal core business. Aliás, o principal core business da empresa ainda é o antigo, mas esse aqui já vem dando resultados bem positivos, tá? E na nossa tese a gente vai olhar o que? Receita, margens, ROI, mudança do modelo de negócio da empresa, se está evoluindo tecnologicamente e capacidade de investimento e inovação. Esse aqui vai ser o nosso olhar para a nossa empresa, tá? Quando a gente faz então uma análise qual e quantitativa, a gente percebe que a receita da empresa ela caiu 3% no ano a ano, tá? E no quarto trimestre de 2025, ela teve uma alta de 5% em relação ao trimestre anterior, tá? Então a gente tem aqui dois insights. O primeiro insight que essa queda comparada ao ano anterior, 2024, é justamente dado essa transição, porque a empresa ela vem investindo de forma pesada em IA e infraestrutura, tá? Mas também quando a gente comparar no tri a tri, a gente nota que a empresa está performando porque ela está gerando ROI, ela está gerando receita, tá? Foi 5% maior que o trimestre anterior. Dentro do segmento de IA, então, no quarto trimestre de 2025, 1,6 bilhões de dólares, ou seja, 43% da receita total do negócio vem de IA. Olha que insight bacana. E já no ano de 2025, 5,7 bilhões de dólares, tá? E quando a gente olha o lucro, foi de 800 milhões de dólares e uma margem apertadinha ali, né, de 4%, tá? Isso aí também dado aos grandes investimentos em IA e infraestrutura, como eu já falei para vocês, tá? Quando a gente olha o fluxo de caixa, a gente nota que apesar do prejuízo acumulado no ano,
ela apresentou um fluxo de caixa operacional positivo a partir ali do segundo semestre, tá? Que foi aí de 572 milhões. O que que isso nos mostra? Isso nos mostra que o investimento em IA está começando a dar retorno, tá? O ROI também ali foi um ROI baixinho, de 5%, justamente pelo que a gente já falou nos outros slides, tá? Aqui a gente vai entrar agora no ponto crítico da tese. E eu gosto muito aqui dessa parte do segmento dela aqui, que é a parte do Apollo Go, tá? E a gente está falando dos táxis autônomos, os táxis sem motoristas, né? Isso parece muito louco para nós aqui no Brasil, principalmente, mas isso já está acontecendo, tá? Então, as aplicações incluem robotáxi, logística automatizada e transporte urbano inteligente, que também já está acontecendo, né? Ônibus sem motorista, sem cobrador, né? Alguns sem cobrador até já existe até aqui no Brasil, né? Mas sem motorista também. E isso já está acontecendo, inclusive, uma das áreas aí dos continentes mais rigorosas em relação a legislações e regulamentações, que é a Europa, tá? Então, a estratégia da empresa é clara: transformar-se em uma empresa de infraestrutura de IA global, eu diria, né? Então, aqui eu peguei esse trechinho do release da empresa, tá? E ele tem algumas informações bem pertinentes para nós, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico primeiro. Então, aqui no gráfico, ele mostra que no quarto trimestre de 2025, a empresa teve um total de 3,4 milhões de corridas, tá? Isso equivale a 200% em relação ao mesmo período do quarto trimestre de 2024, tá? Isso aí para nós é uma métrica muito importante. Outro ponto bem importante é que ele fala o seguinte, ó, foram 300 mil corridas por semana, tá? E até fevereiro de 2026 foi um acumulado de 20 milhões de corridas, tá? Desde que começou o Apollo Go, né? 20 milhões de corridas. Outro ponto para nós aqui muito interessante é o seguinte: a empresa então está posicionada em 26 cidades, né, no globo, tá? E o Apollo Go ele já acumula 300 milhões de quilômetros e desses 300 milhões, 190 milhões são completamente sem motoristas, tá? Isso é uma métrica muito importante e é o que grandes empresas brigam por isso, como a Tesla, por exemplo, que também está aqui nesse mercado, porque a IA ela funciona de forma que quanto mais ela fizer aquilo ali, mais ela vai aprender sobre aquilo ali, como ela deve se comportar, como ela deve reagir, né? Então, quanto mais ela rodar, melhor, tá? Então, esse número aqui é muito importante para nós, tá? E aqui tem alguns locais que ela já está posicionada, como Londres, como Abu Dhabi, Dubai, Hong Kong, Coreia do Sul, né? E outras cidades aqui que são bem relevantes para a tese, tá? Aqui já a gente vai entender, ó, aplicações de IA já geram mais de 10 bilhões de yuan por ano. Tá? Então, aqui já mostra que a IA ela já está gerando receita, ela já está gerando ROI para a empresa, ou seja, esse turnaround da empresa aí para a nova economia digital já está acontecendo, tá? E esse valor ele representa 25% do setor de aplicação de IA, tá? Porque a empresa tem dois setores ali, né? Três setores basicamente: o de buscas ali, publicidade, que é o antigo. Ele tem a parte de infraestrutura de IA e a parte de IA aplicada, né? Ou seja, são aplicações finais lá pro cliente, para a empresa, que ela disponibiliza, que ela faz, né? E aí, aqui tem alguns dos produtos da empresa, tá? Estão mais e eu pesquisei alguns deles aqui e são extremamente eficientes e bem interessantes e acessíveis. Eles têm lá o ChatGPT chinês, né? Eles têm um assistente chinês, eles têm aqui IA que, que faz análises de forma autônoma
Ou seja, tu consegue integrar ela junto com o serviço. Tem lá uma caralhada de documento para analisar. Tu vai lá, dá o prompt lá para IA, ela automaticamente, sem tu toda hora tá ali alimentando, ela automaticamente faz isso para ti, né? E outras várias aplicações aqui, recomendo vocês aí, dar uma pausada no vídeo, olhar aqui cada uma aqui, se quiser entender um pouco mais. Então vamos concluir o nosso estudo de ativo, tá? Então, o investimento da Baidu em IA em nuvem, né, que é a parte do iCloud ali, somado à parte de modelos de IA generativa com os carros autônomos, né, que é o Apollo Go, eles alicerçam o status da empresa aí como um grande pilar tecnológico da nova economia mundial, tá? Então, com soluções amplamente difundidas dominando o mercado chinês, a empresa está preparada para aproveitar a crescente valorização que acompanha a aceleração do uso da IA nos próximos anos, tá? Então, na minha concepção, faz muito sentido me posicionar na Baidu. Ela vem fazendo essa grande transformação do antigo motor de busca e publicidade para esse grande hub aí de IA, seja infraestrutura de IA ou IA aplicada já para o consumidor final, né? E também ela tem a parte dos data centers ali, e ela vem reinventando também esse modelo, porque ela vem implementando data centers móveis, tá? Quando a gente olha o mercado de mobilidade autônoma, né, a gente nota que é um mercado de trilhões de dólares. Já tem grandes players brigando por esse mercado, como a Tesla, mas é um mercado de trilhões de dólares e a Baidu se posicionou na Europa, que é um dos mais rígidos, né, com suas regulamentações e regras, ela já tem uma grande vantagem competitiva. Outro ponto importante também desse mesmo segmento é a quilometragem rodada, né? Eles já acumulam mais de 300 milhões de quilômetros rodados e 190 milhões desses 300 são totalmente sem motorista. Isso é muito importante para a IA aprender, né? Sempre acumulando ali dados e informações, tá? Então, a partir de agora, a Baidu, ela faz parte do meu portfólio. Eu acredito que ela tem tudo para capturar esse movimento futuro dessa nova economia digital, tá? Mas não é recomendação de compra, de venda e nem de manutenção de ativo. Mas mesmo assim, eu te deixo aqui meu muito obrigado por estar me concedendo o teu ativo mais importante, que é o teu tempo. Ficamos por aqui, tá? Aqui tem o meu contato, se você trocar uma ideia comigo. Também trabalho com consultoria de investimentos e montagem de carteira, de portfólio, análise de portfólio, tuas metas, teus objetivos. Tá aqui meu contato. Ficamos por aqui, até a próxima aí. Tchau, tchau.